Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. A partir da aula de hoje, nós iremos falar sobre ciclos biogeoquímicos. Veremos um total de 4: ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio e ciclo da água. Hoje eu quero apresentar para vocês o ciclo do carbono. Falando em ciclo do carbono, eu quero que a gente parta do princípio de que esse ciclo está acontecendo tanto no meio terrestre quanto no ambiente aquático. Por quê? Porque em ambos os ecossistemas existem organismos fotossintetizantes. Temos as plantas terrestres no ambiente terrestre e no meio aquático nós temos aí principalmente as algas e os fitoplânctons. Então esses organismos têm a grande capacidade de captar o carbono da atmosfera e armazenar na sua biomassa. Quando isso acontece, a gente classifica esses organismos como fixadores de carbono ou sequestradores, tá, de carbono. Então, eles captam o carbono da atmosfera, fixam na sua biomassa. Para que isso? Porque eles precisam estruturar os seus próprios tecidos, eles precisam se desenvolver, precisam crescer. E o carbono é importantíssimo para estruturar esses próprios tecidos, tá bom? E além disso, eles conseguem também fixa esse carbono na forma de moléculas orgânicas, por exemplo, açúcar, né, que é resultado da fotossíntese, na forma aí de glicose. Então, em determinado momento, esse carbono que outrora estava fixado, ele vai voltar para o meio ambiente. E ele volta sob duas maneiras principais: através da respiração. Quando a gente respira, né, a gente inspira oxigênio e libera gás carbônico, e também com a ação dos micro-organismos sobre aquela matéria morta, né, que estava em decomposição. Então, também vai devolver carbono através desse processo natural para o meio ambiente. E aí é importante a gente destacar que alguns organismos que são formados principalmente por conchas e possuem de repente um esqueleto de carbonato de cálcio também fixam o carbono sob a forma de carbonato, tá? Uma outra maneira também de observarmos o carbono presente, né, no nosso meio ambiente é com a fossilização. Com o passar do tempo, né, aqueles vestígios de animais, restos de vegetais, passa-se milhares e milhares de anos, acontece sedimentação, acúmulo de areia, acúmulo de água e soterramento, e aí a gente consegue armazenar também esse carbono, que com o passar do tempo a gente vai poder ter um retorno disso, na forma de carvão mineral, na forma de petróleo e de gás natural também. Então, tudo isso acontece de modo natural. No ecossistema marinho, né, aquático de modo geral, tem uma pequena variaçãozinha, porque o carbono em contato com a água vai liberar um ácido chamado de ácido carbônico. Tá? É um processo natural. Mas com a intensificação de alguns gases, principalmente do carbono, né, na atmosfera, a gente automaticamente terá um aumento desse ácido aí no ecossistema marinho. Isso pode trazer alguns prejuízos para o ecossistema marinho, como por exemplo, podemos perder de 20 a 30% de toda a biodiversidade devido à acidez aumentada por esse ácido carbônico. Isso pode afetar alguns recifes de corais. E falando nisso, eu não posso deixar de falar para vocês na importância, né, do carbono aí no efeito estufa. A gente sabe que o efeito estufa é um efeito natural, né? Um processo natural que acontece no nosso planeta. Graças a ele, a gente consegue manter as condições ideais de temperatura para a manutenção dos seres vivos. E eu quero mostrar para vocês essa imagem aqui, onde temos aí o Sol incidindo seus raios no planeta Terra. Alguns desses raios voltam, são refletidos, né, da Terra novamente, e outros ficam retidos. E a gente observa que esse fenômeno é importante, mas ele vem sendo agravado pela presença de vapor de água, gás carbônico, gás metano, dióxido de nitrogênio e os CFCs, que são os clorofluorcarbonos. E muitos estudos, né, desde a Revolução Industrial aí, que aconteceu lá na Inglaterra, a gente observa que a presença do gás carbônico tem aumentado muito na atmosfera. Isso pode trazer consequências horríveis para o nosso ecossistema e para a gente, desde doenças respiratórias, derretimento de geleiras, aumento dos níveis da água, avanço, né, aí dos oceanos aí para a parte que outrora era seca. E aí podemos também ter uma dificuldade aí na agricultura com esse aumento de temperatura, adaptações podem acontecer ou não. A gente não sabe até que ponto isso pode chegar. E no meio aquático, principalmente, os recifes de corais podem sofrer muito, porque nele existem associações de águas que estão realizando a fotossíntese o tempo inteiro. E aí, o que isso pode causar em relação de perca de biodiversidade, em prejuízos aí também econômicos, a gente não sabe.
Então esse foi um apanhado geral do ciclo do carbono, tá? Espero que eu tenha dado um norte para vocês. Nas próximas aulas vamos nos aprofundar sobre os demais ciclos, tá bom, pessoal? É isso, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!